Eleições 2022. Já estamos de volta com o Jornal Guarapari e assim como nós fizemos no primeiro turno das eleições, quando entrevistamos os candidatos ao governo do estado, nesse segundo turno a gente volta a entrevistar esses candidatos. A ordem dessas entrevistas foi determinada através de um sorteio com a participação dos assessores dos candidatos. Pela ordem, Renato Casagrande seria o nosso primeiro entrevistado, mas por uma questão de agenda ele não pôde estar presente, mas enviou o seu candidato a vice, Ricardo Ferraço, que está aqui com a gente para falar das propostas do governo. E o tempo começa a contar a partir de agora, são 15 minutos para a gente ouvir as propostas dessa chapa. Ricardo, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Você que tem um histórico na política, do estado, foi vereador em Cachoeiro, deputado estadual 3 vezes, deputado federal, senador e também já foi vice-governador do estado. Sendo eleito nessa posição de vice novamente, qual é a expectativa e quais as propostas principais para esse governo? Olha, então, essa experiência de vida, tanto no executivo como no legislativo, foi o que de fato me trouxe para que eu pudesse estar hoje como candidato a vice-governador junto com Casagrande. Eu atuei como senador, atuei como vice-governador, atuei como secretário de Agricultura e, portanto, essa experiência é muito importante, porque quando você tem a responsabilidade de governar, não basta ter vontade, é preciso ter experiência, é preciso saber fazer para que as respostas possam acontecer e as entregas também. E por onde passei, graças a Deus, nós conseguimos sempre trabalhar dando resultados. Por isso que nós temos aqui em Guarapari, inclusive, um histórico bem sucedido, de muito trabalho, de muita realização, e temos, por certo, muitas coisas importantes que vão continuar acontecendo aqui em Guarapari. Por isso é importante manter o Espírito Santo com suas contas organizadas, pagando os seus servidores em dia. Nem sempre foi assim. Há muito pouco tempo atrás, o Estado se desorganizou e o governo não conseguia sequer pagar os seus servidores, os nossos policiais militares, os nossos professores, médicos, enfermeiros. Então deu muito trabalho reorganizar o Espírito Santo e graças a Deus nós temos um Estado hoje organizado, com suas contas equilibradas, absolutamente em dia, com enorme capacidade de investimentos importantes como esses que estão acontecendo aqui em Guarapari e vão continuar, se Deus quiser, na parceria com o prefeito Edson Magalhães. Ferraço, no primeiro turno, as pesquisas aqui locais do estado reforçavam a vitória da sua chapa em primeiro turno. Uma outra pesquisa saiu durante a última semana, também dando uma diferença considerável do segundo candidato. Como é que é essa expectativa? Como é que vocês viram essa questão do resultado pro segundo turno e a expectativa da eleição no próximo final de semana? Olha, eu pessoalmente relativizo muito o papel e a importância das pesquisas, porque o que ganha eleição não é pesquisa, o que ganha eleição é muito trabalho, é uma conversa muito franca, um diálogo muito aberto com a sociedade, falando da sua trajetória de vida, falando daquilo que você fez, que você vem fazendo e daquilo que você vai fazer. Nós nos preparamos para disputar as eleições em 2 turnos. Óbvio que se pudéssemos ter ganho em primeiro turno seria muito bom. Chegamos na frente em primeiro turno e nós estamos muito animados em função da trajetória de vida do Casagrande, da minha trajetória, que em segundo turno o Espírito Santo vai refletir sobre a importância de nós mantermos o Espírito Santo, o Estado, no rumo certo, trabalhando e trabalhando muito para que as realizações possam melhorar o dia a dia das pessoas. Pegando nessa questão da melhoria do dia a dia, nas últimas semanas, na verdade, os últimos dias, a segurança pública foi um tema extremamente discutido, levantado e questionado em função de episódios que aconteceram em cidades do interior, inclusive na Grande Vitória também, e também foi um assunto no programa político do outro candidato questionando a questão da segurança e do controle da segurança através da gestão de Casagrande. Como é que vocês respondem isso à sociedade, principalmente para os próximos anos, caso eleitos? Olha, tivemos 2 fatos muito consistentes nos últimos dias ou nas últimas semanas no Espírito Santo. O primeiro deles foi quando um grupo de criminosos tentou tomar de assalto a cidade de Santa Leopoldina. A nossa polícia militar, a nossa polícia civil, muito bem motivada, muito bem equipada, esteve presente e ofereceu um resultado pronto
e adequado. É importante a gente identificar que no tempo atual de governo, o Casagrande proporcionou 35% de aumento para os nossos policiais militares. No governo anterior, esse aumento foi da ordem de 5%. Então, no caso de Santa Leopoldina, a resposta foi imediata. Os criminosos foram presos e aqueles que foram para o confronto com a polícia militar tiveram o caminho do IML. Bandido aqui não se cria. Se for para o confronto com a polícia, tá certo? Ou vai preso ou vai para o IML. Da mesma forma, a nossa polícia militar e a nossa polícia civil atuou de maneira ostensiva no combate a esses criminosos que botaram fogo nesses ônibus lá em Vitória. Por que fizeram isso? Porque o governo Casagrande, no nosso governo, no nosso trabalho, nós não temos convivência amigável com o crime. O que nós temos é uma capacidade muito forte de reação. E no caso dos ônibus, tá certo? Também os criminosos foram presos, todos eles estão presos e a polícia teve uma enorme capacidade de atuar e de oferecer uma pronta resposta e é, portanto, uma oportunidade para nós agradecermos à Polícia Militar, a todos esses homens e mulheres que oferecem a sua vida na defesa da sociedade, porque eles estão prontos, atuando, motivados, estimulados, equipados e, portanto, aqui no Espírito Santo, a criminalidade não vai se criar. Aqui vai sempre encontrar uma resposta pronta e adequada. Ainda nessa linha da segurança, os números também demonstram um crescimento e a gente acompanha, né? A gente mostra aqui no nosso jornal e acompanha nos demais noticiários do Estado a questão da violência contra a mulher. Existem propostas específicas para essa situação? Olha, é importante nós identificarmos que a segurança pública, desde sempre, é um desafio no Espírito Santo. Haja vista que há uns anos atrás, nós chegamos a ter, em um único ano, mais de 2.000 homicídios. Nós não temos o que comemorar, mas o fato objetivo é que agora, em 2021, nós reduzimos de 2.000 para 1.000 homicídios. Então, reduzimos em 50% os homicídios no Espírito Santo, fruto de planejamento, fruto da capacidade técnica, da capacidade ostensiva, da inteligência e dos investimentos que o governo Casagrande faz na Polícia Militar. No caso deste tipo de ocorrência, que é uma ocorrência absolutamente lamentável e covarde contra as mulheres, o que nós precisamos é intensificar o trabalho que já vem sendo feito, ou seja, preparando a polícia cada vez mais através da expansão das nossas delegacias, para que nós possamos estar muito próximo desses covardes que atentam contra a vida ou mesmo o bem-estar das mulheres. Então, podem estar certas que nós vamos continuar atuando e atuando com muita firmeza nesse sentido. Um outro gargalo que é inevitável falar é a saúde, né? Guarapari está sendo construído um hospital, né? Expectativa de entrega, mas os outros municípios, essa área da saúde que a gente sempre vê, questão de lotação, falta de médico nas unidades de saúde, é uma demanda que a gente recebe com frequência no jornalismo também. Como é que vocês pretendem diminuir essa questão da fila de espera, demora para conseguir um exame, por exemplo? Existem outros projetos específicos ou investimentos nessa área? Olha, nós pretendemos continuar intensificando os investimentos em saúde e aqui mesmo em Guarapari nós temos um histórico de um trabalho muito forte. Guarapari há muitos anos sonha por um hospital e o nosso Hospital Cidade Saúde é uma parceria do governo municipal, do governo estadual com o governo federal. Eu mesmo, quando fui senador, trabalhei dedicadamente para que a Prefeitura Municipal, para que o prefeito Edson Magalhães pudesse receber os recursos. Hoje nós estamos com o hospital praticamente pronto, vai entrar agora na fase de equipamentos e em seguida, se Deus quiser, em 2023, nós temos esse compromisso com Guarapari e nós vamos assegurar todos os recursos para que nós possamos fazer o Hospital Cidade Saúde funcionar. Um hospital com 170 leitos, que vai atender não apenas a população de Guarapari, mas Guarapari é um polo regional e, portanto, teremos aqui um hospital para atender as pessoas que mais precisam, que não têm acesso à saúde privada, que não têm acesso a plano de saúde. Portanto, esse é o nosso compromisso e saúde em nosso governo é prioridade, não com palavras e não com discursos, mas com ações concretas,
como essa parceria para colocar de pé, aqui em Guarapari, em funcionamento, já em 2023, o nosso Hospital Cidade Saúde. Sem dúvida, é uma expectativa muito grande da população daqui, Ferraço. E um outro assunto que é inevitável falar, você disse sobre investimentos, né? Seja na educação, na saúde, na segurança. O candidato adversário de vocês sempre questiona essa questão de terem, né, da gestão de Casagrande, ter deixado dinheiro no caixa, dinheiro guardado e ter deixado de fazer alguns investimentos. Qual é o posicionamento da chapa de vocês em relação a essa fala? Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa, por certo, é outra coisa. A nossa grande prioridade enquanto governo é continuar ampliando os nossos investimentos na escola de ensino médio de tempo integral, porque o ensino fundamental é de responsabilidade das prefeituras. Nesse primeiro período de governo, quando o Casagrande assumiu, nós tínhamos 32 escolas em tempo integral. Hoje nós temos 132 escolas em tempo integral. Construímos 100 escolas em tempo integral e o nosso compromisso é construir mais 100 escolas em tempo integral em todo o Espírito Santo, inclusive aqui em Guarapari, de novo na parceria com o prefeito Edson Magalhães, que estará doando um terreno ali em Santa Mônica, na região norte da cidade, onde nós vamos construir uma escola de ensino médio de tempo integral com vocação para o ensino técnico profissional. Então é assim que nós vamos continuar trabalhando. Quem fala com palavras, fala ao vento. Quem fala com obras, toca ao coração. E as nossas obras são reais para melhorar o dia a dia da população, como essa grande meta que nós temos aqui em Guarapari, de construir aqui uma belíssima escola de tempo integral de ensino médio, ali na região norte da cidade, em Santa Mônica. Você falou da questão da capacitação profissional. A gente sabe que o trabalhador perdeu muito a questão da renda. O governo Casagrande foi muito criticado durante esse período de pandemia em função do fechamento do comércio. Muita gente perdeu o emprego. Nessa área, geração de emprego, qual é a proposta de vocês? Porque eu acredito que a gente ainda tem muito reflexo disso em relação à pandemia, né? Primeiro, é importante identificar que o Espírito Santo, guardada a sua condição proporcional, porque nós somos um estado menor que São Paulo, mas nos últimos meses, no período pós-pandemia, o Espírito Santo gerou e criou mais empregos do que a média nacional. Mas você toca num assunto muito importante, porque nós temos conversado também com os comerciantes, que diz respeito aos desafios que o governo teve durante o período da pandemia, sobretudo o comércio. E nós sabemos que numa cidade como Guarapari, o comércio é muito importante. Aqui nós temos uma atividade comercial muito forte. E, por certo, é preciso que nós tenhamos muita humildade para fazer um meia-culpa. É possível e provável que o governo do estado tenha se excedido no período da Covid. Mas, olha, o governador, se fez isso e se excedeu, não foi pensando em criar dificuldades para os comerciantes. Foi pensando em cuidar para salvar vidas. E, naquele período, o que o governador Casagrande fez foi seguir os protocolos que foram feitos não apenas aqui no Espírito Santo, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Esses protocolos não foram inventados pelo governador Casagrande. Então eu chamo a atenção com muita humildade. Nós tivemos problemas sim, né? Mas assim, as ações do governo foram na direção de salvar vidas. Nesse período de Covid, nós perdemos, lamentavelmente, um pouco mais que 15 mil vidas no Espírito Santo. Imagina se o governo não tivesse sido rigoroso, não tivesse seguido as orientações das autoridades técnicas na área da saúde pública e nós tivéssemos perdido mais vidas. Então, se houve algum problema e alguma dificuldade, não foi pensando em criar dificuldade para ninguém, foi pensando em salvar vidas. E logo depois, o governo do estado colocou de pé um programa para a manutenção de emprego aqui no Espírito Santo. Para que nós possamos ter uma ideia, um programa em condições muito parecidas, muito idênticas, o Espírito Santo disponibilizou para os nossos comerciantes 250 milhões de reais. São Paulo, que é um estado muito maior, disponibilizou 200 milhões de reais. Tamanha a nossa preocupação com o dia a dia dos nossos trabalhadores e dos nossos comerciantes. A gente já está
caminhando para o final, mas só uma consideração. No primeiro turno, a chapa de vocês venceu em 64 dos 78 municípios capixabas. Mas em Guarapari, essa expressão não foi tão grande, porque houve aí 41% dos votos válidos para a sua chapa. Então, já encaminhando nessas considerações finais, como é que vocês pretendem conquistar, né, esse segundo turno da eleição e conquistar mais votos em Guarapari para a gente chegar ao final da nossa entrevista? Então, no segundo turno, nós temos um confronto direto de dois projetos, de duas candidaturas. O Casagrande e eu temos uma trajetória de trabalho, de realização, sobretudo aqui em Guarapari. Nós temos alguns compromissos muito fortes com Guarapari e com os capixabas. O primeiro deles é que nós vamos governar o Espírito Santo com quem os capixabas e os brasileiros elegerem para presidente da República, porque não é papel de um governador fazer oposição ao presidente da República. O nosso papel é somar esforços para que nós possamos superar desafios como esse que nós estamos superando aqui. É uma parceria do governo municipal, do prefeito Edson Magalhães, com o governo federal, na construção do Hospital Cidade Saúde, e agora o governo do estado entrando nessa parceria com o governo do presidente Bolsonaro, para que nós possamos fazer o funcionamento do Hospital Cidade Saúde aqui em Guarapari, já em 2023. É conversando com as pessoas, é falando das nossas realizações, que nós queremos reafirmar todo o compromisso aqui com Guarapari. Compromisso em fazer uma escola de ensino médio em Santa Mônica, compromisso em fazer o engordamento da Praia do Morro, compromisso em fazer o engordamento de Meiaípe, porque tudo isso vai fortalecer muito a nossa atividade turística aqui. Além, obviamente, de começarmos as obras para fazer o engordamento das praias, da Praia de Meiaípe, que está dependendo basicamente de licença ambiental. Então eu peço a você que faça essa avaliação, peço o seu voto, Ricardo Ferraço, junto com Casagrande. Casagrande é 40. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Nosso tempo encerrou. E eu convido você a acompanhar a nossa próxima entrevista, que acontece nesta terça-feira, com o candidato Carlos Manato, do PL. Eleições 2022 é na TV Guarapari. Eleições 2022 na TV Guarapari.